Olá, Marcos, boa noite, tudo bem? Olha, o pastor Anderson também, boa noite. Como é que estamos? Mais uma segunda-feira com a nossa live, hoje de perguntas e respostas acerca de dores emocionais. Já vou deixar aqui publicado o nosso tema de hoje, para que todos possam estar aí fazendo suas perguntas. Opa, deixa eu excluir esse comentário aqui, ajustar. Olá, Matheus, boa noite, como vai? Seja muito bem-vindo. Estamos hoje na segunda live, esse conjunto de lives que nós estamos fazendo aqui, pré-ressignificar em São Domingos do Araguaia. Então, eu já dou boa noite a você e declaro que é muito bem-vindo à nossa live e peço também para que já compartilhe com amigos, familiares e pessoas próximas. Hoje nós estaremos fazendo uma live de perguntas e respostas sobre dores emocionais. Beleza? Então aqui eu vou deixar uma pergunta fixada para que as pessoas que entrarem possam também entender qual é o principal assunto da nossa live. Já vou fixar o comentário prontinho aqui, né? Então, boa noite, Alex, tudo bem? Como vai? Espero que esteja bem. Muito obrigado por acessar a nossa live. Vamos lá, tem mais. Vamos então compartilhar aqui o link da live para várias pessoas acessarem nesse momento. Eu vou fazer aqui a minha parte, ó, já vou clicar no aviãozinho e já estou aqui compartilhando com a minha rede de contatos, a nossa rede aqui do Instagram da CBRSDA. Então compartilha, envia aí para as pessoas próximas a você, encaminha o link dessa live, vamos juntos levar esse importante assunto às pessoas que nós conhecemos, a nossa rede de contatos. Encaminha aí, por gentileza, o link dessa live agora mesmo, encaminha aí para vários amigos. Vamos aguardar as pessoas acessarem, a notificação já deve ter chegado no celular deles. Estamos ao vivo e também estamos aqui presentes para mais uma live especial. Tenho certeza que você irá conhecer mais sobre si, mais sobre o aspecto emocional, uma área importantíssima de nossas vidas, um pouquinho mais também sobre dores, sobre gatilhos, os quais levam você àquele lugar de dor, de sofrimento, aonde você acaba reagindo como aquele primeiro episódio traumático. Então já tem pessoas acessando aqui a nossa live. Carlão, seja bem-vindo. Natália, olha, o pessoal de São Domingos está acessando aí. Por favor, clica aqui no aviãozinho ao lado, encaminha, compartilha. Vou pedir para a nossa pastora já compartilhar aqui no grupo da igreja também, no grupo dos nossos irmãos, compartilhar o link da live. Vamos encaminhar a todos, informando que já estamos ao vivo. Beleza? Vamos encaminhar ali o link da live para as pessoas, por favor. E vamos encaminhar este link para nós termos aqui, como na semana passada, tivemos um momento em que nós tivemos aqui 30 pessoas ao vivo, 30 pessoas simultaneamente assistindo e mais de 90 pessoas que acessaram a nossa live na semana passada. Então, o pessoal da nossa CBR aqui e outras pessoas também que já estão acessando a live, por favor, nos ajudem compartilhando. Compartilhe aí no grupo dos amigos, grupo da família, grupo de pessoas próximas. Envia, por favor, aí o link dessa live. Hoje nós iniciamos exatamente às 20 horas, pontualmente, né? Então, por favor, encaminhe esse link da live para mais pessoas. A nossa pastora Judriele acabou de acessar aqui também a nossa live, né? Então a pastora Judriele já acessou, já caminhou aqui para outras pessoas. Daiane acabou de acessar também, seja muito bem-vinda. Nosso pastor Anderson, palestrante do Ressignificar, psicanalista, mestre de educação, coach também, várias formações, ele já está presente na nossa live. Então tá só aguardando aqui o tempo para podermos aqui dividir tela e chamá-lo também para estar conosco, amém? Então compartilha, queridos, envia o link da live, vamos aguardar um pouquinho mais para mais algumas pessoas acessarem a live de hoje. Beleza? Olha aí, nós já temos algumas pessoas que já acessaram, já temos algumas pessoas que estão acessando.
que já estão sendo notificadas. E eu deixei aqui fixado um comentário, você já deve estar vendo. Vocês que já acessaram podem deixar as suas dúvidas. Tá aqui, ó, faça a sua pergunta sobre dores emocionais. Então, quem se adianta governa, né? Quem bebe água primeiro bebe água limpa. Então, vocês que já acessaram, se tiverem dúvidas, por favor, já encaminhe essa dúvida. Por favor, nós já vamos ler aqui as dúvidas que ficaram na nossa caixinha de perguntas. E vocês que estão aqui na nossa live já podem deixar também a sua dúvida aqui, fixado aqui nos nossos comentários. Você já pode escrever aí uma dúvida que você tenha acerca de dores emocionais, você tem ou que uma pessoa próxima sua tem, e que você pode estar aqui perguntando e o nosso psicanalista Anderson Carlos estará respondendo. Beleza? Olha, hoje eu tô achando a galera um pouquinho devagar, né? Será que a internet tá ruim aqui na região? Olha aí, entrando aqui, ó. Vini, seja muito bem-vindo, meu querido Vinícius, o nosso querido tecladista da CBR de Marabá. Vini, muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Obrigado, querido, por estar presente na nossa live. E eu reforço aqui, tava brincando na hora que o Vinícius entrou. Será que a internet tá ruim em Marabá, São Domingos e região? Vamos lá, galera. Vamos compartilhar o link dessa live. Vamos colocar essa live para bombar. Compartilha aí o link para mais pessoas. Encaminha aqui, olha, no direct. Tem esse aviãozinho. Ele vai abrir aqui um painel de possibilidades. Você pode encaminhar no direct do Instagram. Você pode encaminhar no WhatsApp. Você pode encaminhar no Telegram. Você pode encaminhar em outras redes sociais das quais você tem preferência. Encaminhe, por favor, o link dessa live. Compartilha com várias outras pessoas que você conhece, que precisam entender um pouco melhor sobre este importante assunto e que você sabe que serão abençoadas se estiverem acessando uma live como esta. Amém? Então, e você que já está aqui nesta live, você pode deixar a sua dúvida já nos nossos comentários. Olha aqui, começaram a acessar. Franciene, seja muito bem-vinda, Franciene. Olha aqui, tia Josi, Josilene Martins, tia Josi, muito bem-vinda. Então já tem aqui pessoas acessando a nossa live de hoje. Por favor, verifique aqui um comentário fixado e nos comentários deixe sua dúvida acerca de dores emocionais, acerca desse importante assunto. Bem, queridos, 8 e 8. Olha, já vou chamar aqui o nosso pastor Anderson para acessar a nossa live de hoje. Então, quem estiver já acessando, já vai ser abençoado. Vou chamá-lo, hein? 8 e 8. Vou acioná-lo agora. Eu ia falar assim 8 e 10, mas eu vou acionar agora, já respeitando você que já está aqui na nossa live, beleza? Então, ó, vou convidar ele aqui. Vou convidar o pastor Anderson Carlos, mandar. Enquanto isso, Deusinete acessou a live, nossa irmã Neguinha, seja muito bem-vinda. Fernando Ricardo também já acessou. Muito bem-vindo, Fernando. Olha aí, ó, agora. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo na paz, meu pastor. E o senhor, como é que está? Graças a Deus, na benção. Oh, coisa boa, que bom. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, meu pastor. Mais uma vez quero te agradecer por topar esse projeto, estar conosco em São Domingos já nesse final de semana, né? Já estamos aí nos últimos dias para o nosso Ressignificar edição São Domingos Araguaia. E eu quero te agradecer, meu pastor, porque muitas pessoas serão abençoadas através da imersão Ressignificar. Tenho certeza disso. E também quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco nessas lives de apresentação, live de aquecimento, né? A live pré-ressignificar, onde nós estamos aqui aquecendo as turbinas para acessarmos essa live. Olha aqui também, Profeta Arnon. Profeta Arnon na última live acessou também. Estávamos no meio de um assunto assim de grande... O pastor estava fazendo explanação. E aí não fizemos menção, quero aqui mencionar
Profeta Arnold, obrigado. Obrigado por estar acessando a nossa live, por estar conosco nesse dia de hoje. Então, aqui também acessou a nossa irmã Lia, já acessou a live. Olha, já tem gente acessando, mandando pergunta aqui, pastor. Opa, é Olha isso aqui, a aí. Liga já Estamos mandou uma aqui hoje para pergunta. responder perguntas. Fernandão da CBR de Tucuruí, graça e Olha paz, aí. querido. E seja muito bem-vindo. Então, pastor, antes da pergunta da nossa irmã Deusinete, eu já vou aqui fazer uma pergunta que ficou na nossa caixa de perguntas e o senhor começa a explanar aqui. Depois vem a pergunta dela, eu vou acompanhar as perguntas para estar aqui passando para o senhor uma a uma, beleza? Tem uma Perfeito, tamo pessoa que junto. já deixou uma pergunta bem macro, assim, bem geral, na nossa caixinha de perguntas. Ela diz, pastor, depressão barra dores emocionais são doenças ou ausência de Deus? Uau, Então, deixa com o senhor, meu pastor. Fica à uau, vontade. boa pergunta. Boa pergunta. Bom, é muito natural as pessoas perguntarem isso porque há uma grande dúvida. Por quê? Porque por muito tempo, por muitos anos, foi propagado a ideia de que uma depressão ou uma dor emocional era a ausência de Deus, porque a pessoa não tinha Deus na sua vida. É indiscutível que a pessoa tendo Deus na sua vida, ela conseguiria superar isso com mais facilidade, tá? Poderia superar, ter aí a ação divina no milagre, talvez, quem sabe, ou como muitas vezes ele permite que as pessoas vivenciem experiências e seja tratada pelos médicos, ok? Mas não necessariamente é uma ausência de Deus. Pelo contrário, dores emocionais e depressão é uma enfermidade como qualquer uma outra. Ela tem as suas causas emocionais e fisiológica, que entra dentro daquele contexto também, do contexto da psicossomática. Então ela pode sentir isso só no quesito da emoção, como também ela pode ter as reações aí também corporais, né? Que são reações que todo ser humano pode vivenciar. Inclusive, quando nós olhamos para o texto, por exemplo, de Elias, talvez não seja uma depressão que ele viveu, mas um estado depressivo, quando ele sentiu medo de Jezabel e fugiu caminho aí para o deserto, e depois ele senta lá e pede para morrer. Todas as características de pessoas que estão vivenciando um estado depressivo. E por que estou falando do profeta Elias? Porque é o grande profeta Elias. Alguém que não dá para dizer que tinha ausência de Deus, pelo contrário. Ele tinha acabado de passar por uma grande experiência extraordinária de enfrentar os profetas de Baal ali no Monte Carmelo e ainda chamar fogo do céu e Deus atender com fogo do céu, consumindo todo o holocausto. Na sequência disso, Jezabel faz uma ameaça para ele. E quando ela faz a ameaça para ele, de que o mataria, né, até no outro dia, até meio-dia, o mataria, ele sai fugindo de Jezabel, fugindo dessa palavra. Agora, vamos perceber que essa questão foi puramente emocional. Por que puramente emocional? Nós estamos falando de um homem que matou... Bom, a Bíblia fala que ele matou os profetas de Baal. Mas vamos supor que ele matou os 850 também, os profetas de Asser, né? Vamos supor, tá? Mas a Bíblia não fala que matou os de Asser, fala que matou os de Baal. Ok, mas isso não vem ao caso. Se ele foi capaz de enfrentar 850 homens e vencer 850 homens, o que faria ele entrar num estado de medo como esse por uma ameaça de uma mulher? Porque tem gatilhos emocionais aí. Tá? Perfeito. E ele entra num estado depressivo. Então, não. Depressão é uma doença que precisa ser encarada e tratada como tal. Mas assim como Deus cura qualquer doença, essa é mais uma que Deus pode curar. Amém. Essa é mais uma que Deus pode operar o seu milagre.
Entende? Mas não podemos dogmatizar esse estado, esse contexto dentro de uma ausência apenas. Entende? Então, diabetes é ausência de Deus? Pressão alta é ausência de Deus? Entende? Não. É doenças fisiológicas que ocorrem na vida. Agora, Deus pode trazer a cura? Com certeza, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Entende? Mas não dogmatizar dessa forma. Tá? Então, não. As doenças, a depressão ou as dores emocionais são ocasionadas nas nossas vidas como uma doença, como um estado do nosso desenvolvimento, que a gente passa por esses processos e que nós vivenciamos durante toda a nossa fase de infância. Simplesmente isso. E que pode ser tratado, sim, também com oração, como qualquer outra doença pode. Sim, com palavras proféticas, como qualquer outra doença pode. Sim, como a busca de Deus, como qualquer outra doença pode. Sim, pode. Mas também pode, sim, ser tratado com um médico, como qualquer outra doença pode. Sim, pode ser tratado com auxílios terapêuticos, como qualquer outra doença pode. Verdade. Tá? Perfeito. Então, sendo sucinto, não é a ausência de Deus. É uma enfermidade, é uma doença. E a presença de Deus pode sim nos ajudar a superar com mais facilidade. Ponto. Perfeito, meu Só lembro da live da semana passada, né? Sendo mais sucinto, porque a semana passada foi muitas perguntas e o assunto vai desenvolvendo. E aí, quando vejo, é 9 horas. É verdade. Isso é verdade. Pastor, semana passada não, ontem, nós fizemos finalização da série sobre fragilidades emocionais, fazendo um pré-aquecimento também sobre o ressignificar e despertando esse assunto na igreja, e o assunto foi Elias. O personagem foi Elias. Olha aí, que legal. Aí. Coincidência ou não? Coincidência ou não, estamos falando dele. Uma outra pergunta aqui, olha, a pergunta da nossa irmã Deusdinete mandou aqui. Pastor Anderson, o que são dores emocionais? Dores emocionais são as experiências que nós vivenciamos e que fica registrado por conta de uma emoção startada durante essa experiência. E aí, todas as vezes que nós entramos em contato com algo que nos relembra isso, ainda que de forma inconsciente, nós vamos ressentir. Tentar ser resumido. Lembra-se da história de uma chinela virada? A chinela virada, a mãe morre ou a mãe tem algum problema, correto? A gente cresce na vida adulta e sabemos que a chinela não faz nada disso, porque isso é apenas uma superstição. Mas houve um registro emocional lá na minha infância. Então, quando eu vejo uma chinela virada, por mais que conscientemente eu saiba que ela não faz nada, a sensação, a angústia que vem de dentro para fora é como se alguma coisa não estivesse legal, fosse desconfortável, enquanto eu não vou lá e desviro a chinela. Então, dores emocionais são os registros emocionais vivenciados diante de experiências que foram, já diz que dolorosas, né? Ou que foram traumáticas, ou que nos deram um choque, por assim dizer. Perfeito. E como é que a gente consegue, pastor, superar essas dores emocionais? Qual é a melhor forma de tratá-las ou superá-las? A melhor forma de tratar e superá-la é ressignificá-la. Mas para ressignificar ela, vou tentar dar um exemplo para você do que é. Perfeito. O que é que você vê aqui? Vejo um livro. Ok. A capa de um livro. Ok. O que mais? Eu vejo letras, vejo desenhos, ok, figuras abstratas. Ok. Vejo um homem aqui, uma figura, um humano, uma pessoa sentada, e tem uma imagem sobre a cabeça ali, uma parte Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo. Quando eu te mostrei e te perguntei a primeira vez, o que é que você vê? Qual foi a primeira resposta? Um livro. Esse é o problema. Quando aconteceu a experiência, nós tivemos uma visão macro e ela ficou registrada.
O que é ressignificar? É eu olhar outras vezes para a mesma cena e vou descobrindo detalhes que lá estavam, mas que eu não percebi da primeira vez. E que E à precisa medida olhar que mais atentamente, né? isso, e à medida que eu vou olhando novamente para essa mesma experiência, eu vou encontrando detalhes que vão dando para mim uma nova conotação daquilo que ficou registrado anteriormente. Então, ou seja, como é que eu supero isso? Ressignificando. Como é que eu ressignifico? Olhando várias e várias vezes para a mesma cena e identificando detalhes que não tinham sido percebidos. E aí assim eu vou mudando o contexto, a história e o sentimento em relação à mesma cena. E assim a gente vai superando. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, ah... então não era isso que estava acontecendo. Ah, então não era porque meu pai não me amava, é porque ele não podia estar lá. Ah, peraí. Não, então não é porque não gostavam de mim, pelo contrário, é porque gostavam demais de mim. E aí eu vou ressignificando a primeira imagem registrada para novas imagens que agora me dão novos sentimentos e novas sensações e novas emoções em cima do mesmo fato. Perfeito. Essa analogia é excelente. Porque à medida que nós revisitamos aquele mesmo lugar, aquela mesma cena, aí nós vamos encontrando contextos, vamos lembrando Exato. de coisas que nós não lembrávamos no contexto que existiam. E a partir daí, esse monstro vai sendo revelado como não um monstro, né? Mas Exato. uma situação que nós registramos a forma como nós entendemos na primeira vez. Não é isso, meu pastor? Exato. Por exemplo, ninguém gosta de mim. Ninguém quer. Primeira pergunta. Não, ninguém. Ok. Quem são esses ninguém? Todo mundo. Bom, se é todo mundo, me fala o nome de alguns. Entendeu? Me fala o nome Perfeito. de alguns. Quando ela começa a olhar, o que eu estou fazendo? Eu estou levando ela a revisitar a cena. E aí, quanto mais ela revisita, ela fala: bem, peraí, no final das contas, sabe quem não gosta dela? Talvez uma única pessoa. E depois dentro dessa única pessoa, talvez revisitando de novo, sabe o que ela percebe? Que não era que aquela pessoa não gostava dela, a pessoa só não estava num dia bom naquele dia. Aí Perfeito. desmonta tudo. Aí todo o sentimento que eu tinha de mágoa, de tristeza, sabe? Desmonta. Perfeito, E aí perfeito, muda o perfeito. contexto. E aí é quando a pessoa realmente consegue ressignificar aquilo, né? Consegue Exatamente. colocar um ponto final naquela, ou na verdade uma vírgula naquela história e escrever um pouco mais Isso. sobre aquilo que ela achava que era. Meu pastor, Isso. Ah, deixa eu lhe perguntar, a maioria desses traumas, dores emocionais, esses registros são na nossa infância? E sim, eu, Deus. eu gostei muito daquilo que o senhor falou na semana passada sobre esses registros, que muitas vezes não são da forma como nós imaginamos ser, mas a forma como é registrado, é recebido, é que gera esse impacto emocional e isso gera um trauma, uma dor, um sentimento, etc. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Sim, é na nossa infância, sim, em especial na primeira infância. Do útero da mãe, na gestação da mãe, até os nossos 5 anos de idade. Todas as experiências que nós vamos vivenciando, isso vai nos registrando. Porque nós estamos tentando entender o mundo. Porque nós chegamos para um mundo que já existia, já estava aí, ó, correndo, e a gente não conhece, não tem vocabulário para entender. Então, cada experiência que a gente vivencia, a gente fica tentando entender o que isso quer dizer. Mas eu não sei o que quer dizer. E eu registro de uma forma. À medida que eu vou registrando daquilo, eu registro, por exemplo, aquilo como rejeição. Eu registrei como rejeição. Toda a sensação que eu tive ali vai ficar registrada internamente. E todas as vezes que eu entrar em contato com um gatilho que disparar isso novamente, eu me sinto rejeitado pelos outros depois.
ainda que isso não seja uma verdade, ainda que a pessoa não esteja realmente rejeitando ela, mas ela vai vivenciar isso. E aí nós temos um processo que ocorre desde o útero da mãe e que vai até os 5 anos de idade. E cada um desses sentimentos, cada uma dessas dores registradas vão ser aquelas que vão comandar tanto o nosso comportamento como também a nossa personalidade na vida, né? Então, é muito vasto isso, para explicar aqui assim, em pouco tempo, mas, a grosso modo, é exatamente isso. Tudo começa na primeira infância. Tá, mas aconteceu tal coisa na adolescência? Sim, mas se você for observar, é apenas algo a mais que veio, porque já existe uma base que já ocorreu na sua compreensão antes dos 5 anos de idade. Perfeito. Então, tudo isso vai refletir ao longo da vida, ações, pensamentos, visão de mundo, ideologias, Sim, e tudo. etc, etc. Isso vai ser construído. Quer dizer, pastor, que construímos pensamentos, personalidade em cima de dores? É isso mesmo? Exatamente, essa que é a questão. As dores que vivenciamos, elas vão construir a nossa personalidade, tá? Agora, quando nós estamos na dor, o que é que vai aparecer? Vai aparecer os pontos negativos dela. Quando nós ressignificamos e não sentimos mais a dor, vai aparecer os pontos positivos dela. Exemplo, Perfeito. alguém que tem a dor da rejeição, ela é uma pessoa que não gosta muito de contato pessoal com as pessoas, não gosta muito de público e tudo mais, mas é uma pessoa extremamente inteligente. Perfeito, sim. Se ela Tá. não tiver na dor, o que vai prevalecer? A sua inteligência, sua capacidade criativa, sua capacidade de ver fora da caixinha. Se ela estiver na dor, o que vai aparecer? Vai aparecer que todo mundo está rejeitando ela, ela vai o tempo todo se esconder e por mais que ela tenha a inteligência e a capacidade, ela nunca se expressa porque ela tem medo do outro rejeitar. Uau! Olha aí, tá abrindo a caixinha de respostas mais profundas. Olha aí. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Escrevam aqui nos comentários. Tá fazendo sentido? Escreva aqui, por favor, deixe a sua pergunta. Aproveita o gancho que da Romilda acabou de perguntar aqui. Eu vou ler a pergunta da Romilda. Boa noite, Romilda. Seja muito bem-vinda à nossa live. E assim como ela, deixe também a sua pergunta para que a nossa interação seja ainda melhor. A Romilda perguntou, pastor, como o histórico da infância afeta na depressão? Vamos lá. Nesse livro, Bloqueios e Vícios Emocionais, eu trago uma explicação um pouco melhor sobre isso. Inclusive, uma das principais dores que causa ou que leva a pessoa a ter o processo da depressão é dor da rejeição e dor do abandono. E aí eu explico direitinho nesse livro como é que funciona essas enfermidades, inclusive a depressão, de acordo com essas dores. Então, o que ela vivenciou, por exemplo, a dor da rejeição, a pessoa está o tempo todo com medo de se sentir rejeitada e ela vai se tornando cada vez mais distante da sociedade, querendo não sair do lugar, querendo não sair daquele contexto e enfrentar o mundo social. Ela vai ficando reclusa, daí a pouco só dentro de casa, daí a pouco só dentro do quarto e assim sucessivamente. A dor do abandono também pode gerar depressão, por quê? Por causa do sentimento de tristeza, que é a principal emoção startada nessa pessoa. E a tristeza em excesso, ela é a depressão, porque é uma tristeza profunda, tá? E muitas vezes essas pessoas, por conta do seu histórico infantil, vai vivenciar isso. Por quê? Porque elas tentam ser forte e lidar com isso sozinha. Só que ela faz isso
além do que ela deveria, porque ela poderia ter pedido ajuda, ela poderia ter buscado recurso, ela poderia ter dito para o outro o quanto ela necessita, só que ela não faz, porque ela quer provar o seu valor, quer provar a sua importância através disso. Ela não pede ajuda, ela acha que pedir ajuda é fraqueza, ela acha que pedir ajuda, ela vai se sentir mais rejeitada ainda, ela acha que pedir ajuda, as pessoas vão simplesmente fugir dela e, consequentemente, vai acarretando. Então as pessoas dizem assim, a depressão é porque a pessoa é fraca. Não, é porque ela tentou ser forte demais, além do que ela deveria. Muito pelo contrário, não é porque ela é fraca. Se ela tivesse sido um pouco mais fraca, ou pelo menos admitido essa fragilidade, provavelmente ela não teria tido depressão, porque teria cuidado disso antecipadamente. Ao invés de cuidar da depressão, ela teria feito preventivo, teria cuidado da saúde para não ter uma depressão. Perfeito, pastor. Perfeito. Respondeu, Romildo, a tua pergunta? Se Dá um não, retorno aqui. repete aqui ou fala que a gente vai até onde você precisa. Olha aí, ó. Perfeito. A Romilda já está inscrita no nosso Ressignificar, pastor. Ela vai para o Ressignificar e lá ela vai entender ainda mais. Mas Então, ainda, faça porque também lá a gente pode dar mais detalhes sobre esse contexto. Perfeito. Então, faça também como a Romilda, faça sua inscrição no Ressignificar. Pastor, aí aqui eu tenho uma dúvida. Vocês estão ouvindo o sonzinho aí de bebê? A Antonella aqui com fome. A Antonella aqui com fome. Então, queridos, aproveitem, caminha, ó, clica aqui no nosso link, no link não, perdão, no aviãozinho aqui embaixo, compartilha o link da live, 8h30, ainda temos muita live pela frente, tenho certeza que muitas pessoas podem ter suas perguntas respondidas aqui. Mas, pastor, ainda na pergunta da Romilda, né? Aí o senhor falou da dor da rejeição e da dor do abandono, certo? Lá na infância. Mas olhando para um contexto em que essa criança cresceu com os pais biológicos, família tradicional, não houve ali um contexto de abandono sendo priorizada por um outro irmão ou irmã, nem tampouco de rejeição, mas de um filho ou uma filha muito amados, de uma pessoa que recebeu afeto paterno e materno. Mesmo assim, ela pode construir dentro de si um sentimento de abandono e rejeição dentro daquilo que a gente até já falou, mas eu acredito que dá para aprofundar um pouco mais? Exato. É isso aí que você acabou de falar mesmo, exatamente. Ela recebeu. Ok. Ou, não vou nem dizer a palavra ela recebeu. Os pais deram. Não significa que ela recebeu. Olha, entende? Gente, entenda isso. Eu quero que você entenda isso agora, que o pastor Anderson vai falar, tá falando. Prestem atenção nisso, porque isso foi uma mudança de chave na minha vida também. Eu acredito que pode ser na de vocês. Prestem atenção. Porque o grande problema, muitas vezes, das pessoas buscarem ajuda é exatamente esse grande medo. Esse grande medo de talvez estar falando mal do pai ou falando mal da mãe. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Seu pai pode ter te dado o melhor que ele podia, ele pode ter trazido a lua do céu e colocado nas suas mãos, mas isso não significa que você recebeu. Por que você não recebeu? Porque você não entendeu. Porque você não entendeu dessa forma, porque você não compreendeu dessa forma. Mas por que você não compreendeu? Porque você é uma pessoa má? Não, é porque você era uma criança e uma criança não tem um vocabulário mental tão grande para compreender todas as coisas. Olha. Então não existe aqui vilão ou mocinho no contexto, não. Não é isso disso que se trata. Então, seus pais deram o melhor que tinham. Vamos pensar, que aí eu explico um pouco melhor até no livro sobre relacionamentos, verdade nua e crua, porque eu explico isso para que as pessoas saibam se relacionar um com o outro, entende? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: dentro dessas dores dessas dores que vai nascer aquela linguagem do amor. Por exemplo, quem tem a dor da rejeição, a linguagem do amor dela é palavra de afirmação. Quem tem a dor do abandono, a linguagem de amor dela é o toque. Quem tem a dor da manipulação, a linguagem de amor dela é negociação e presentes. Quem tem a dor da humilhação, a linguagem de amor dela é trabalho e serviço. E
quem tem a dor da traição, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Então vamos supor que o seu pai tinha uma linguagem de amor e ele estava dando todo o amor dele, só que na linguagem que você não compreende, porque a sua linguagem era outra. Então ele está te dando a linguagem do amor e do toque quando a sua linguagem era presente em negociação. Então ele deu tudo que ele podia, mas não significa que você entendeu ou que você recebeu. Tá, então você teve uma infância boa, teve pais maravilhosos, pais que fizeram de tudo, se sacrificaram por você, esperaram você, você nasceu e tudo mais, mas você não entendeu o que ele estava te dando. Uau! E aí, como não entendeu, e não porque você é mau, é porque você não tem vocabulário para isso. Então, como você não entendeu, você tem uma falta. Perfeito. Você sente que faltou. E aí, sim, vai startar as mesmas coisas, como se fosse algo de não ter realmente recebido mesmo. Perfeito. E isso é incrível, pastor, porque muitas vezes as pessoas associam a necessidade de cuidados na área emocional relacionadas a pessoas que sofreram grandes impactos emocionais relacionados a como abusos, relacionados à agressão física, verbal, pessoas que cresceram em um contexto familiar conturbado, onde teve um histórico familiar desastroso, ou então pessoas que tiveram ligações com pais que não eram biológicos, adotivos, aí tem aquela questão de rejeição, ligada à adoção e etc, né? Então tem muita gente que relaciona a necessidade de tratar de dores emocionais àqueles que estas pessoas julgam ter maior necessidade, quando mesmo em um contexto normal, tradicional, evangélico, cristão, muito bom. Ficou mudo. Voltou. Porque houve uma ligação aqui. Sim. Perfeito. Mesmo em um lar que foi como uma espécie de um porto seguro, a pessoa, claro, pode desenvolver e vai desenvolver dores emocionais nesse contexto que o senhor falou. Porque as pessoas, quando ouvem a palavra trauma, elas têm um estigma nela. Quando fala a palavra trauma, ela pensa em ter sido abusada, espancada, trancada num quarto escuro, agredida, xingada e tal. Ela só pensa isso. Não. Isso também pode causar trauma. Mas trauma pode ser definido da seguinte forma: toda carga emocional que a criança não conseguiu elaborar no momento. Olha aí. Ou seja, o não de um pai para proteger a criança pode ser traumático para essa criança, porque aquele não causou nela uma angústia muito grande, uma carga emocional muito grande que ela não conseguiu elaborar. Apesar deste não ser necessário, não protetor e importante, mas se a criança teve uma carga emocional em cima daquele não, vai gerar nela uma condição traumática. Ela não foi espancada, não foi falta de amor, não foi falta de cuidado, pelo contrário, talvez até possa ter sido excesso de cuidado e não falta. Não foi falta de cuidado, nada disso. Então o problema é que as pessoas, quando ouvem a palavra trauma, eles pensam assim: ai meu Deus. Não, gente. Não. Por exemplo, o não de um pai pode ser um trauma. O desejo de comer uma comida naquele momento que a mãe não pode preparar pode virar um trauma. Mas é porque a mãe é má? Não, ela não pode preparar a comida naquela hora. Só isso. Ela não pode. A criança é que entende isso como um descaso ou como uma não atenção a ela. É a criança que entende dessa forma. E aí vira uma carga emocional pesada para ela. Ela não dá conta de elaborar aquilo para superar naquele momento. Pronto, virou um trauma. Então as pessoas
tem a tendência de achar que trauma é só se a pessoa tiver sido espancada, se o pai foi isso, se o pai foi aquilo, se a mãe foi isso, ou se a mãe foi aquilo. Não, nada disso. Perfeito. Nada disso. É, entende? Nada disso. Ponto. Só isso. E daí, pastor, que eu entendi no ressignificar quando eu fiz, que é exatamente o que você está falando, porque quando eu olho para um contexto de infância, a minha, eu olho um contexto de infância muito bonito, muito bom, um contexto de infância de um lar onde emocionalmente eu fui bem tratado e bem nutrido. Mas quando eu descobri as dores que carregava, e aí eu entendi o que eu fazia, porque eu tinha um padrão repetitivo em determinada situação, porque daí tinha um vício emocional do qual eu não conseguia me desvencilhar, né? Sim. E aí daí é que entendo o que eu sou hoje, né? Eu acredito que com o senhor foi a mesma experiência, com todos é a mesma experiência. Por exemplo, uma pessoa pode ter dificuldade em prosperar. Por quê? Porque em um dado momento da sua infância, os pais, na intenção de educar os filhos para saber esperar as coisas pelo momento certo, pode ter desejado uma coisa e a palavra foi: eu não tenho dinheiro. E não houve uma explicação um pouco mais profunda para essa criança, para que ela pudesse entender. Porque o adulto fala entendendo e esperando que a criança entenda como ele falou e como ele entende. A criança não vai entender assim, mas ele fala pensando isso. Aí ele fala assim: eu não tenho dinheiro. Aí a criança associa aquela angústia do desejar e não poder. Aí ela registra aquilo, vai para a vida adulta com esse mesmo comportamento. Ela vive desejando prosperar, mas sente que não pode. E pelo Aí é uma fato, crença, é é uma uma crença. crença limitante, né? Aí formou a crença limitante. Então ela deseja, mas sente que não pode. Ela sente que é proibida. Ela sente que se ela fizer isso, talvez estivesse quebrando uma lei interna que talvez ela tenha registrado, dado aquela carga emocional, como uma verdade absoluta dita por este pai. Mas o pai não disse por mal, e o pai não disse para causar isso nela, e o pai só estava explicando para ela que nem tudo podemos ter na hora. Mas, Perfeito. dado ao vocabulário dessa criança, ela registrou como uma carga emocional naquele momento, dessa forma. Resultado, ela é sempre aquela pessoa que deseja muito. É muito normal as pessoas falarem para mim assim: mas eu desejo, eu quero. Ok. Mas ela não se sente autorizada. Porque Nossa. lá no inconsciente dela tem uma trava. E essa trava, que é o que eu chamo de bloqueio, essa trava diz: você não pode. Perfeito. Então não adianta Perfeito. desejar conscientemente se a trava interna é você não pode. E alguns chegam ao ponto de, quando começa a prosperar, ele dá um jeito de criar uma situação para quebrar. Perfeito. Por isso que a gente encontra, né, casos de pessoas quebraram inúmeras vezes e quebram inúmeras vezes, até o momento onde ela rompe com esse bloqueio emocional. Né? Exatamente. E se não Aí romper, vai levando a vida vai naquele quebrar. nível. Exatamente. O senhor está falando aí de bloqueios emocionais, já deu um pouquinho dessas informações. Eu gosto muito do exemplo que o senhor dá do pai alcoólatra e dos 4 filhos, aí repetição de padrão, né, em Exato. relação a isso. E aí eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso. Tem situações relacionadas, por exemplo, à repetição de padrão de mães e filhas, onde a filha cresce com registros de uma mãe que casou-se várias vezes, teve vários parceiros, se relacionou com vários homens e não conseguiu ficar com nenhum. E houve aquela frase: homem nenhum presta, homem nenhum vale a pena. Né? E quando aquela criança cresce, torna-se uma mulher, ela não consegue desenvolver-se em relacionamentos por aquela crença, por aquele bloqueio. Nos conta um pouquinho, pastor, em relação a isso também. É exatamente isso mesmo. E aí, ou seja, ela vivencia experiências na infância e ela vai compreendendo as falas da mãe ou as falas do pai em relação a esse contexto. Quando ela cresce, ela tem uma imagem deste masculino distorcida dentro dela. Essa
imagem do masculino distorcido dentro dela vai levar ela a algumas atitudes, porque nem todas terão a mesma atitude, mas terão uma atitude em virtude dessa imagem distorcida. Perfeito. Uma das atitudes é, ela vai sempre escolher alguém que provoque na vida dela situações semelhantes à que a mãe viveu. Ou pelo menos que a mãe dizia viver, porque às vezes a mãe não vivia de verdade. Perfeito, perfeito. Às vezes a mãe não vivia isso de verdade, mas na fala da mãe dimensionada, gerou uma imagem dentro dessa criança de realidade. Aí ela vai sempre escolher homens que vai fazer da mesma forma. Ou porque nessa crença dela ela não pode ser melhor do que a mãe, ou porque nessa crença dela, já que ela é uma mulher igual a mãe, ela é obrigada a viver nessa mesma vida. Só que tudo isso inconsciente. Não é o que ela deseja. Isso é um vício, né, pastor? Ela quer sentir esse sentimento, porque aí entra o lado do vício emocional, né? Ela está Exatamente. viciada nessa experiência, nesse sentimento, nessa experiência. Exatamente. Ou pelo menos nos hormônios que essa experiência produz uma sensação orgânica do corpo dela. Só que ela não sabe disso conscientemente. Ela faz isso inconsciente, mas continua repetindo o processo. E ela reclama, e ela reclama, e ela reclama, semelhante à mãe reclamava, mas também não consegue sair da situação. E quando sai daquele relacionamento, ela escolhe outro semelhante. É nesse contexto que a gente às vezes ouve a frase da mulher dizendo assim: eu não gosto de um homem bonzinho, comportadinho, né? O homem para mim tem que ser assim, assim assado. Ela já gosta daquele perfil, né, que pode dar problema, mais agressivo de forma negativa. Porque isso. A agressividade nem sempre é negativa, mas isso. Tem a forma negativa, né? Isso. Da forma negativa, da forma pejorativa, né? Pejorativa. E essa é uma das vertentes. Uma segunda vertente, essa mulher, com essa imagem do masculino distorcido dentro dela, ela vai escolher homens que ela possa subjugá-lo. Oh, perfeito. Também tem o oposto, né? O outro lado também, né? Exato. Ela vai escolher homens que ela possa subjugá-lo. Depois ela reclama que este homem não faz nada, que este homem, até para arrumar um ar-condicionado, é ela que tem que fazer. Ela reclama disso, mas só que ela não se dá conta que inconscientemente ela escolheu esse homem porque era o único perfil de homem que ela podia dominar. Olha aí que incrível. Entende? Só que ela não sabe disso, porque ela não faz isso consciente. Ela faz isso no ímpeto do inconsciente dela. Perfeito. Aí ela sempre escolhe aquele homem que é parado, que não faz, que não anda, que para fazer ela tem que mandar, ela tem que empurrar, ela tem que forçar, ela tem que isso, ela tem que aquilo. Reclama, mas de certa forma alimenta esse perfil, né? Exato. E aí é como o senhor falou, hormonalmente ela dispara aí hormônios que afastam essa sensação, um prazer em dominar, né, nesse ponto que o senhor está falando aí, e por isso que ela procura homens nesse mesmo perfil. Exatamente, entende? Ou pelo medo de se sentir dominada. De não vou falar assim, não vou passar pelo que a minha mãe está no contexto. Não vou passar pelo que a minha mãe passou, ao invés dela aprender, se reconhecer, ressignificar a imagem e se posicionar da forma certa, porque é isso que é o ressignificar. A pessoa aprende a se posicionar da forma certa, e aí ela para de escolher esse tipo de coisa. Perfeito. Gente, está fazendo sentido? Hoje ninguém está comentando, pastor. Mesmo, né? Será que não está fazendo sentido para eles? Se não está fazendo claro sentido para vocês, pergunta para que a gente possa trazer aqui uma explanação mais clara, porque na minha cabeça eu imagino que de repente as pessoas estão entendendo tudo. Cabeça de professor é assim, ninguém falou nada, todo mundo ou entendeu tudo ou não entendeu nada. E aí tem a terceira, tem um terceiro comportamento. Diga lá. Qual o terceiro comportamento? Eu não vou mais me relacionar com ninguém. Uau! Ou então, vou procurar de um sexo, mesmo sexo, né? E pode também entrar nesse ponto?
Sim, em alguns casos, sim, com certeza pode chegar a esse ponto, Pode. sim. Então são várias vertentes que pode vir a ocorrer por causa da imagem distorcida que ficou na infância. E isso Perfeito. pode ser tanto com homem quanto com mulher, entende? Né? É que tá muito bom. Ah, então tá jóia. Ó, Elânia, a Elânia perguntou: o ressignificar as aulas são ao vivo? Explica, pastor, sobre o ressignificar. As aulas são presencial, é uma imersão que vai ocorrer no dia 9 agora, né? Uhum. Das Sexta, duas sábado. horas, né? Da tarde, aí no sábado, vai até às 10 horas, às 10, 11 horas da noite, e no domingo vai das 8 até o meio-dia. Então é presencial. Por quê? Porque lá nós usamos ferramentas presenciais com cada um para compreender esse processo. Perfeito. E eu aproveito aqui para dizer a vocês que ainda não estão inscritos no Ressignificar e moram, residem em Marabá e região e podem participar. Ou então até eu tenho irmãos aqui da nossa CBR de Tucuruí, queridos de Tucuruí, tá pertinho também, dá um pulo, passa final de semana aqui. Você que pode fazer o Ressignificar. Eu vou deixar nesse Instagram aqui da nossa comunidade, no próximo story, o link de inscrição para você fazer sua inscrição. O evento acontecerá sábado agora, sábado e domingo, 9 e 10 de março, com esse grande homem de Deus, conhecedor da palavra e diversos outros assuntos também da mente humana, e que já foi elogiado aqui várias vezes nessa live aqui. Né? E aí Obrigado, ele gratidão a estará. todos que estão presentes. Tem gente de Goiás aqui dizendo para ele voltar para Goiás. Não, ele é do Pará. Ele é do Pará. Agora é do Pará. Olha, Ele é dos nossos. eu estarei em Goiânia no dia 12. Dia 12 eu estarei chegando em Goiânia e devo ficar aí até o dia 22. Olha, então o senhor desce de Belém para cá e daqui o senhor já vai para Goiânia, né? Daí eu já desço para Goiânia. Aí Goiânia, Porto Nacional, dia 24, tá marcada a agenda lá, né? Exatamente. Aí eu volto a Porto Ó, Nacional, que tem um ressignificar lá também, e depois, retorno a Belém. depois retornar a Belém. Perfeito. Olha aqui, ó. Nossa, olha uma ovelha querida aí também, ó. O que ela tá dizendo, ó? Está muito interessante o assunto. O pastor Danilo está sempre fazendo as perguntas certas e o pastor Anderson respondendo com muita clareza. Gratidão. Gratidão nossa. Muito obrigado, tia Josi, pelo comentário também. Então, cabe mais uma pergunta aqui, ou então Vamos uma lá. consideração, pastor. Vamos deixar aí uma consideração, o senhor quer deixar algo aqui falado, registrado nesse aspecto, todo esse assunto? Temos mais uns minutinhos aí para terminarmos a live. Certo. Não, pode fazer mais uma pergunta, não tem problema, a gente responde. Vai ter ressignificado em Goiânia? Muito em breve. Não será neste mês, provavelmente no segundo semestre, sim, terá. Perfeito. Estão perguntando aqui se para o ressignificar, pastor, deve levar papel e caneta. Na verdade, vocês receberão um material lá no Ressignificar, né? Então não há necessidade de levar papel e caneta, porque vocês receberão um material para utilizar durante todo o evento. Perfeito. No evento, o senhor vai levar seus livros também, com certeza, né? Vai levar material. Sim, estarei levando os meus livros. Quem quiser também adquirir os livros lá, tá? Tem Impacto e Contribuição da Inteligência Emocional, Bloqueios e Vícios Emocionais e Relacionamentos, Verdade Nua e Crua, tá? Será importantíssimo que você entenda por quê? Porque em cada uma dessas você terá um direcionamento para uma área da sua vida. Dos relacionamentos, por exemplo, você vai começar a entender algumas coisas que o seu relacionamento só não está dando certo por causa destes bloqueios, tá? E por não compreender a sua forma de funcionar e não compreender a forma que o outro funciona. Então, entendendo isso, ajusta 80% dos conflitos. E como ajusta, viu, pastor? E como ajusta. Depois que eu e a Adriele entendemos isso também, ajustou bastante. Ajusta muito. Porque aí a gente para de achar que o que o outro faz é porque é contra mim, é porque não me ama. Não, é só a forma que o outro sabe funcionar. Na verdade, na cabeça do outro, ele está fazendo o melhor que ele dá conta, o melhor que ele pode. Ele está dando tudo dele. Já ia usar essa expressão
expressão, ele está entregando tudo. Está Mas por entregando outro não está tudo que valendo ele assim pode. tudo, né? E Por aí outro não o está valendo. outro está sentindo a falta, porque não está entregando na linguagem dele, e ele está cobrando, e aí aquele que entrega tudo está se sentindo o quê? Menosprezado ou usado, dependendo da dor emocional Sim, sim. startada. Por quê? Porque eu estou dando tudo de mim e o outro está cobrando dizendo que eu não dei nada. Como assim? E aí, e aí entra o cansaço, aquela expressão, eu tô cansado disso, né? Então, Porque cansado de quê? esgota emocionalmente, aí esgota fisicamente também. Sim, claro! Fisicamente também, porque se você consome a energia psíquica, ela vai retirar a energia de algum lugar. E provavelmente é do corpo. É por isso que muitas pessoas dormem a noite inteira como se estivesse, assim, desmaiado, mas ainda assim acorda como se tivesse descarregado um caminhão de pedra. Cansado. Perfeito, perfeito. Aham, perfeito. Ótimo. E então, meu pastor, nós estamos aqui encerrando a nossa live de hoje. Acho que aqui já próximo do nosso final, eu quero falar algumas coisinhas sobre os avisos aqui da nossa live para você que está acessando a nossa live hoje pela primeira vez e não conhece esse perfil. É o perfil da CBR de São Domingos do Araguaia, uma igreja que está organizando junto ao pastor Anderson Carlos o evento Ressignificar. Então, você que está hoje assistindo essa live, por favor, nos siga. Siga o perfil do pastor Anderson Carlos para você aprender mais. Ele solta pílulas diárias de conhecimento acerca da vida emocional e é onde você vai estar sendo cercado de conhecimento acerca de vários assuntos que podem te ajudar em alguma área da tua vida que você ainda não conseguiu desenvolver, e como também o Instagram da nossa comunidade, onde você vai estar acessando sempre material relacionado à palavra de Deus. Pastor, rapidinho, encerra aqui falando do inconsciente. Agora startou uma coisa aqui, Vai porque lá. a gente está falando de vários exemplos aqui, aonde é ruim para a pessoa que está vivendo aquilo, mas ela vai e vive. Ela involuntariamente é levada àquele lugar. Isso é o poder do inconsciente. Fala um pouquinho para todos nós entendermos aqui, finalizando essa live É, de hoje sobre o inconsciente. é exatamente isso, o poder do inconsciente. Por quê? Porque o que o nosso inconsciente nos impulsiona a fazer não é porque ele é mal, tá? Então não se trata de ser o bonzinho e o malzinho, não. Ele faz isso porque no intuito ele tem um desejo, e o desejo de nos proteger. Só que o inconsciente, ele é irracional, Perfeito, ele perfeito. é atemporal. Então ele age impulsivamente em defesa do ser. Porque ele está o quê? Motivado pelaquela parte do nosso cérebro que é chamado de reptiliano. Por que é chamado de reptiliano? Porque ele tem as mesmas ações e o mesmo formato do cérebro dos répteis, que funciona apenas instintivamente pelo instinto de defesa e sobrevivência. É por isso que as pessoas às vezes agem e depois dizem assim, eu fiquei cego na hora e eu não Perfeito. sei o porquê eu fiz isso. Eu não sou assim. De fato, você não é assim. Só que quando houve uma sensação de ameaça, o seu inconsciente, motivado pelo reptiliano que está em defesa de você, te impulsionou a um ataque, a uma ação. Só que ela libera um tipo de hormônio que congela as outras duas partes do nosso cérebro, que é o límbico, que é o emocional, O e emocional, o neocórtex, que é o o racional. Aí racional. ele congela essas duas partes. E aí você age primeiro e vai pensar depois, entende? Não. Então, ao ressignificar, aquilo que era uma ameaça deixa de ser ameaça. Quando aquilo deixa de ser ameaça, a necessidade da reação impulsiva acaba. Uau! Uau! Mas quer saber mais? Vai pro Vai para ressignificar. ressignificar, porque lá a gente vai entregar tudo. Ei, pastor, quer saber mais? Arrasta para cima. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Quer saber mais?
Clica no Mas link lá da você vai bio. significar, porque lá nós teremos tempo. É por isso que é uma imersão. Porque o assunto ele é complexo e não dá para explicar em pouco tempo. Então tem Perfeito. que explicar e mostrar algumas situações para que as pessoas compreendam ali, né? Então por isso é uma imersão, tá? Perfeito. Que vai desatar esse contexto, né? Uau. E aí lá a gente vai explicar cada uma dessas partes, o que é o consciente, o que é o mecanismo de defesa, o que é o inconsciente, o porquê que você repete padrão de comportamento, os bloqueios e vícios emocionais, o que é vício emocional. Vício emocional, quando se fala em vício emocional, as pessoas pensam, sabe o quê? Pensa nas drogas lícitas ou ilícitas. Não! O vício emocional é um vício de comportamento ou de pensamento ou de sentimento que libera hormônios que correm pelos mesmos receptores que a droga correria. E que nos dá o quê? Sensações. E aí, como nós queremos viver essa sensação, ou tememos viver essa sensação, vamos nos obrigando a ter um padrão de comportamento repetitivo, embora não gostamos do comportamento. Perfeito. Entende? Perfeito. Somos explosivos no trabalho, não conseguimos relacionar, né, no trabalho de forma adequada, não conseguimos nos relacionar de forma adequada na família, com as pessoas da família, com entes queridos, com amigos, sentimos inveja de tudo e de todos, achamos que todo mundo está contra a gente e a gente fica tentando se proteger antes, ataca as pessoas e assim sucessivamente, vai embora. Então, gente, ressignificar final de semana agora em São Domingos, Araguaia. Nos encontraremos presencialmente com esse grande homem de Deus. Dá um abraço, um cheiro nele. E aí eu aguardo. Eu aguardo vocês lá também. Não deixe de se inscrever. Por favor, faça sua inscrição. Você quer falar Deixa eu alguma coisa? só dar um recadinho para todo mundo aqui, que Dá é um uma pergunta recadinho. que sempre me faz. O ressignificar tem contexto religioso? Não. Ah, isso aí tem pergunta. Perguntaram pra gente. Não. O ressignificar é para qualquer pessoa. Ele tem contexto científico. Eu posso até usar textos bíblicos, mas para mostrar o comportamento do personagem e mostrar para você que qualquer pessoa vive isso, inclusive heróis da fé Isso. e bíblicos, porque eles não deixaram de ser seres humanos como nós somos, tá? Então isso aconteceu com eles, acontece conosco. Então ressignificar é contexto religioso? Não, não é contexto religioso. O ressignificar é um contexto científico, mas eu provo para você que a Bíblia já apontava para essa ciência. Perfeito! Aquela chave de ouro que faltava, o senhor engatou ela agora, puxou do bolso aí agora. Então, sábado e domingo, 9 e 10 de março, São Domingos, Araguaia. Não perca essa oportunidade, faça sua inscrição, motive outros para se inscreverem e nos encontraremos lá. Pastor Anderson, obrigado. Obrigado, meu pastor. Um De grande nada. abraço e até o final de semana, viu? Até o final de semana, estamos chegando já. Estamos Gente, chegando. aguardo Gente, vocês lá. Convida quem você quiser convidar e que você acredita que você pode transbordar na vida dela, ajudando ela a lidar com esse mundo interno e a ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Ressignificar. Até lá. show de bola! Então, pessoal, a expectativa está lá em cima. Aquecemos. Agora vamos ligar as turbinas e vamos lá. Tenho certeza, domingo você vai sair de lá livre, leve, solto, para voar, para alcançar voos mais altos. Gente, um abraço. Passou um abraço. Deus abençoe a todos vocês e até o ressignificar, gente. Tá bom. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.